Tudo bem, Andressa? Oi, tudo bem? Pode falar. Gente, silêncio, vocês têm domínio próprio, vocês têm o Espírito Santo. Onde tem Deus não tem desordem. E vocês estão muito desordeiros. Sobre a afirmação que aí... Isso é ensinamento de Jesus, né? Jesus ensina que você tem que manter a calma, e você obtém a prática do cristão, a prática do amor, da misericórdia, né? Tudo que esses cristãos aqui não estão fazendo. Mas eu acho muito interessante que em momento nenhum ela ataca. No sentido de que ela não ofende, não julga. Né? E eu acho que ela tenta aqui, quando fala coisas duras, ela tenta ser um pouco didática. Mas eu não sinto que ela... Nas palavras dela, eu não sinto o mesmo peso que eu sinto dos cristãos. A igreja, de fato, existe um puteiro que é um lugar mais puro do que a igreja? Sim, existe isso porque dentro de igrejas, de fato, existem pastores que estão distantes de Deus. Logo, a pessoa vai querendo se aproximar, porém, ela se afasta pela conduta do pastor. Sendo assim, não é todo mundo que fala a palavra de Deus que aproxima de Deus. Sobre espalhar a mensagem, infelizmente, o que você faz não é espalhar a mensagem, é espalhar o acesso fácil à sua vagina. Por quê? Sim, porque se é bom. É bom para a carne. privacy, E você sobre vê ser ela cristão, a sozinha. gente está falando sobre se aproximar de Cristo. E não sobre se aproximar da carne. O jeito que ele trata ela, foi isso que Jesus ensinou? É assim que ele quer apresentar Jesus para ela? Complicado. Só existem dois senhores. Um que lidera falou o da mundo, um que libera o céu. Um que lidera o mundo, um que lidera o céu. Sim, Quem o você diabo acha que obedece a Deus. serve? Obedece a Deus? Ele trabalha para Deus. Exatamente. E ele tem um bocado de demônio que serve a ele. Sim. Exatamente. Pronto. E eu não tenho medo dele, sabia? Não estou dizendo que você tem. A partir desse momento, sobre domínio próprio, sobre esperar, O diabo, isso ele é toca interessante. na A partir carne, desse mas ele não toca na alma, a porque partir eu não desse tenho medo. momento, Andressa, você é uma pessoa que acredito que pais de família... Eu acho muito interessante que ele tenta transmitir a mansidão, né, que Jesus ensinou, que na verdade significa ter um autocontrole absurdo, né? Ter um domínio de si próprio. E tipo, ele tem esse domínio, mas falando as mesmas coisas, então não adianta você ter o domínio se você vai proferir a mesma coisa que todos os outros já estão fazendo, que é acusação, condenar. Família não deixariam por uma eu queria hora falar uma também, vocês falam bastante. Uma filha com você, porque o que você ensinaria como mãe para uma filha? Olha, tudo bem, eu tô aqui para ser julgado. Eu acho que você não tá na minha casa, você não sabe como eu sou mãe, você não sabe que eu sustento a minha família. Eu sei que assim então, como assim, tá você tudo foi bem, abusado, você pode me eu julgar. também fui abusado. Pode me julgar. E o que a gente pode me julgar o que a como gente faz mãe. com o que Deus aconteceu com a gente. Deus vê quem eu sou como o que mãe. A gente faz. Eu sei Deus que vê o ele caráter do meu filho Andressa, incrível que eu tenho. Andressa, você, o outro, infelizmente, a sociedade me tirou porque existe uma sociedade machista, hipócrita. Eu concordo com você, né? que Porque eu sou existe profissional do sexo. Andressa, quem tá fugindo então, mas tá você. tudo bem. Não, eu tô tentando Andressa, te responder, você tá me eu atrapalhando. não fiz nenhuma pergunta ainda. Não, Andressa, você tá me acusando de pecadora. E eu estou te dizendo, eu estou sou, dizendo que, muito. Tal como você, também sou pecador. Mas assim como você, pecador, eu prefiro arrepender e querer não voltar para o pecado. E você faz Tá, mas é meu trabalho. de dinheiro com pecado. Lavagem do dinheiro. Lavagem de dinheiro como? Você acabou de dizer Eu sou que trabalhadora, eu ganho dinheiro e eu pago os meus Andressa, impostos. Só que o seu trabalho é de Deus ou é da carne, Andressa? E o que que tem? Eu preciso sustentar minha casa, minha família. Falar de Deus servindo ao pecado? Sim, sim. Jesus veio chamar os pecadores. Então não faz sentido esse debate. Sim, Jesus veio chamar os pecadores e eu posso falar de você, como Jesus. pecador, E eu vou falar de cristão Jesus. que não está aqui para te julgar. Eu vou falar de Jesus. E vou ter minha igreja. Aceitem. Bom dia, Andressa. Oi, tudo bem? Tá gravando já? Pode ir, pode. Ah, já até foi. Pode ir, meu amor. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Eu me chamo Júlio Henrique. Tudo bem, Júlio? Eu tenho 18 anos. Eu vim te entregar um terço.
Ai, que legal. Tá? Um texto Obrigada. lindo. Eu sou católico apostólico romano. E você falou sobre a questão do puteiro com a questão das igrejas. Bom, o puteiro você vai pelas pessoas. A igreja você não vai pelas pessoas. Então já cai por terra a sua afirmação. A igreja você vai para adorar Deus Jesus Cristo. Não para adorar o pastor, Tá. o padre, seja o raio que parta. Tá bom. Você vai... Seja o raio que o parta, né? Então ele tá aqui praticando aqui o cristianismo, né? O amor de Jesus. Né? Ele vai chegar e vai falar exatamente isso, né? Olha, não é pro raio que o parta que você vai, não. Você vai pra essa porcaria de lugar porque parece que ele tá falando isso. Só que veja bem, com isso é um argumento que não se sustenta. Porque a própria Bíblia diz que não é nesses lugares que tu vai encontrar Deus. E está escrito 2 vezes, se você ver o capítulo 7 e 17 de Atos, no Novo Testamento. Mas nem Jesus ensinou isso. Não tem nenhuma passagem que Jesus fala, olha, para você ser salvo, você vai no templo, na dízimo. Porque dízimo é a velha aliança. O cristianismo não é a velha aliança. A velha aliança é o judeu. Inclusive, sacrifícios. Porque se você vai botar coisa da velha aliança, tem que botar um monte de outras coisas. Agora, o que eu vejo é que nesses lugares eles fazem uma costura de passagens bíblicas para sustentar umas coisas que, se você olhar ali, são totalmente contraditórias. Porque se a pessoa fala assim, não, o Velho Testamento é do judeu e o Novo Testamento é do cristão, não deveria estar pedindo dízimo. Não deveria sequer ter templo. Porque na Bíblia, o Jesus, ele ataca o sistema religioso. Ele não vê sentido mais em ter templo, porque aqueles caras lá estavam oprimindo o povo, fazendo o que esse pessoal está fazendo, acusando, condenando. Então não faz sentido ele atacar e agora procura um templo. Agora procura aí uma denominação. Não tem lógica, não se sustenta. Vai para adorar Por que eu falei sobre isso? Sim, o que acontece? Na Bíblia está escrito assim, os publicanos, as prostitutas, procedem no reino de Deus. Vos procedem em Mateus 21:31. Ó, gente considerada impura, como eu, entra na frente dos religiosos hipócritas, porque nós sabemos que precisamos de misericórdia. Jesus também ensinou que ele não veio buscar gente que se acha santa. Gente que se acha santa, religioso hipócrita. Não tem nada mais claro que isso. Essas pessoas estão parecendo, né? Dentro desse contexto, isso que Jesus estava ensinando, né? Pessoa que é hipócrita, né? Porque todo mundo aqui é santo, né? Tá todo mundo aqui para ensinar, né? Botar o dedo, né? Condenar, julgar, né? Tá todo mundo aqui se botando nessa posição, né? Entende? Então é mais fácil. Por que eu prefiro o bordel, o prostíbulo? Porque lá tem pecadoras, tem pessoas que precisam de ajuda, que diz Senhor, socorro. Na igreja também. Entende? Na igreja, não, tem, como
Em todos os lugares tem, tá? E você falou Mas o que sobre eu essa disse, questão... que eu vi Deus mais no puteiro do que nas igrejas. Porque eu vi mais hipocrisia dentro das igrejas. Essas leis que... Na igreja católica você frequentou? Sim, já frequentei. Certo. Então, assim, eu não posso julgar. Mas o que eu senti na pele é o julgamento, entende? Não, o julgamento Eu acontece tenho pelas pessoas que liberdade estão, não de pela vestir igreja. o que eu quero. Se eu for na tua igreja, eu vou ser muito julgada e talvez até expulsa. É porque quando você vai na entende? casa de Deus, você tem que estar caráter. Mas quem disse? Os Na casa de Deus. Não tem. Essa casa de Deus não tem. Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. E agora? Será que essas pessoas sabem que tem isso na Bíblia? Eu acho que não. Se essas pessoas não sabem, então eu sou cristão católico, né? Eu sou evangélico. Eles não leram isso na Bíblia? homens. E outra coisa, Os homens disse. Não foi Deus que falou. E outra coisa, Andressa, você Deus falou sobre a falou. questão do arrependimento. O que adianta você se arrepender e Mas fazer eu a mesma arrependo coisa? todo dia. Quando Eles sabem. você falou sobre a questão de Paulo. Paulo se arrependeu, se converteu e espalhou o evangelho para todo mundo. Pois é, mas ele deve ter feito alguns pecadinhos depois que também poderia levar mas para o ele, inferno. mas ele terminou a vida. Acho ótimo que ela separe o Paulo de Jesus. Acho isso muito interessante, porque Paulo é uma figura meio controversa ali na Bíblia, né? Ele ficou ensinando umas coisas ali que Jesus não ensina. Não sei se botaram ele ali, né? Porque ele era romano, soldado. Virou cristão, sei lá, uma representação, né? Talvez da época de ter uma presença ali, né? De alguém romano, né? E pudesse ser encaixado ali como um discípulo. Para dizer, né? Olha, temos um romano aqui, ó. Pode ser, né? A Bíblia foi manipulada, né? Então, pode ser. Tentando honrar o resto que ainda faltava Mas e pra quem ele. disse que eu não estou honrando? Você tá comigo? Você Não. se arrepende e Em amanhã tá todos fazendo a os mesma lugares coisa. que eu vou, Aonde eu falo que Jesus. isso? Mas o Aonde que é que Jesus isso? para você? Jesus é amor, é vida. Então, amor o que é? Respeitar o próximo? Mas eu respeito você. Então, respeita o meu A questão que é livre-arbítrio. o seguinte, a questão que você está querendo Eu dizer tenho uma livre-arbítrio. coisa totalmente Você vai distorcida. pecar se Você quiser. está totalmente distorcendo O meu que é uma igreja, pecado o que é ser meu. cristão. O meu pecado é meu. O seu pecado é seu. Você Sim. vai ser julgado pelo seu e eu vou ser julgada pelo meu pecado. Se Mas eu no juízo creio... final você vai se arrepender? Sim, eu me arrependo todos os dias. Todos os dias. É, Então, por porque que eu você se arrepende peco. e continua. Porque é normal pecar. Não, mas você peca conscientemente. Sim. Não pecar. Tu não peca todo dia? Eu peco Não, todo dia. a gente peca. Eu durmo, Mas- acordo, Mas você não concorda toda que tem hora pecados, peco. mas você não concorda que tem pecados que você pode evitar? Sim, mas às Então, vezes a carne é fraca, meu amor. Você quer a carne evitar, é mas fraca. o espírito a carne é é fraca. forte, mas nem sempre. Nem A carne é sempre. fraca. Não, nem sempre, não, nem Andressa, não, sempre. totalmente nem sempre. distorcendo. Não. Eu acho muito legal que ela não se coloca como santa, né? E ela que anotou ali, né? Se preocupou. E os santos aqui não sabem nem o que eles estão falando. Botando umas coisas aqui que sem pé nem cabeça nenhuma. E eu fico impressionado, né? Com a quantidade de pessoas que estão nessa religião, acreditam, frequentam o templo, e é incrível como eles não sabem nada do que está na nada, eles não sabem nada do que está na Bíblia, distorcem tudo. Incrível. Incrível. Querido, tudo bem? Andressa, tudo bem? Meu nome é Marco Brito, tenho um podcast que chama Entrando na Mente, sou cristão desde adolescente. Eu não pertenço ao time de fundamentalista, conservador, essas coisas religiosas, tenho uma Que bom. visão também da graça. Só que eu acho que quando você fala isso sobre a igreja, quando a gente pensa na perspectiva do Novo Testamento, ela não é o templo.
mas ela é cada um de nós, né? Então, Sim, assim, isso. a igreja instituição Nós somos e a a igreja igreja. de Cristo são coisas diferentes. Sim. A igreja de Cristo, ela é santa, ela é pura. Sim, Jesus é santo, nós Isso. não. E a igreja de A gente Cristo... tenta, mas a gente não é. A igreja de Cristo se espelha em Cristo. Ainda que algumas instituições não façam... porque muitos pregam a raiva, o ódio, Mas é isso que eu tô e falando. não o amor. Aí ela não tá sendo E igreja. o amor é maior. Essa isso. igreja que é mais suja É que o isso que eu puteiro... estou falando. Você está explicando o que eu falei. Isso. Essa igreja que Porque, é mais assim, ó, suja que o puteiro no não pode ser puteiro- uma igreja. No puteiro, eu sei que todo mundo ali é pecador. Não tem Exato. ninguém querendo provar que é santo. E eu tenho certeza que se Jesus volta, hoje ele estaria lá dentro do puteiro evangelizando, do que dentro da igreja. Porque os da igreja já acham que estão salvos. Eles Então, acham que conhecem Jesus, mas eles não conhecem Isso, o amor de essa Jesus. igreja que pensa assim, Se ela não se eles tá segundo conhecessem o amor evangelho. de Jesus, se de fato eles conhecessem o amor de Jesus, eles respeitavam o livre-arbítrio. Eu também acho. Entende? Mas Se uma eu coisa- quero e gosto de sexo anal e eu acho que não é pecado, eu vou fazer. Só- E aí a Bíblia fala. Mas é Foda-se. que não somos nós que Foda-se. definimos o que é pecado. O Deus que eu acredito, eu posso falar palavrão, eu posso dar o meu cu, eu posso dar minha periquita, eu Não. posso ser acompanhante, eu Mas posso. isso- Não acuso a minha consciência. Mas isso seria se você Se vocês definisse acham o que que estão que é. blasfemando, é eu e Deus que vai me julgar. Mas isso seria se você Só que eu não definisse o que é estou na pecado. lei, eu estou na graça. Tudo Não, é pecado, tudo que não vem da fé é pecado. Então, entendeu? não, Um tudo pensamento, uma mentira, Só uma coisa. uma palavra. Só uma coisa. Só uma afirmação aqui. Você Eu sou educado, deixa eu essa questão do templo, né? Então, assim, se o nosso Nós corpo. somos. Se o nosso corpo é o templo, certo? Então, mas veja bem, que igreja, essa palavra igreja, ela vem do grego. E a origem, a raiz, sei lá, a tradução é congregar, congregação. Então veja que foi aproveitada, né, essa questão de igreja para transformar numa coisa que não é. É a mesma coisa que como se pegasse, por exemplo, uma tradução do português que significa reunião e tu dá o nome de uma edificação. Olha, isso aqui é a reunião. É tipo isso, né? Ah, isso aqui Não, que é isso aqui? Essa aqui é o templo. A gente chama esse templo aqui de encontro. Ah, encontro é... Oh, interessante. Ah, por exemplo, né? Paulo que usava muito esse termo de igreja, né? A igreja está reunida na casa do fulano. Igrejas são as pessoas, nunca foi... Não é templo. Nunca foi templo. Na Bíblia não é templo. Igrejas são pessoas. Igreja é reunião. Encontro, congregação. Não é templo. Templo não sai de lugar para ir na casa de ninguém. Não tem lógica isso. Agora, essas pessoas sabem disso? Eu tenho uma desconfiança de que a Andressa Urach sabe. Mas eu duvido muito que esses cristãos aqui saibam disso. Santo é só Jesus. Pode ir? Olá, gente. Bem, sou Eric, empresário, cristão, apaixonado por pessoas. Inclusive, quero que você saiba, Andressa, que você vai ser muito respeitado por mim, como você será respeitada por quem realmente conhece a palavra e as escrituras. Que bom. Eu não estou aqui para te Parabéns. julgar, né, nem para dizer se você vai ser salva ou não, mas eu estou aqui para falar dos seus comportamentos, seus... Olha, eu acompanhei a Andressa Urach no sentido de que eu vi essa trajetória dela, midiática, depois na igreja, né, e saindo depois da igreja. E é muito interessante, né, que ela tenha essa trajetória de vida muito louca e que para essas pessoas elas não conseguem de fato ver a mínima possibilidade de que ela possa está realmente de fato agindo pelas escrituras, como assim, pregando o ensinamento de Jesus. Essas pessoas elas não conseguem entender isso. Ao mesmo tempo que elas
né, falam que Deus escreve por linhas tortas. Frutos e dos temas que estão aqui. Tá. Né? Quando você diz que o puteiro é mais puro que a igreja, né? Você está definindo quem é Deus com base no lugar ou com base nas pessoas. Não, eu aí, acredito que Jesus salvou o pecador. Isso. Tá. Deixa eu concluir, mas você deixa eu falar também, né? Não, fica tranquila. Eu falei que você vai ser respeitado e eu quero te ouvir. Tá, então fala, deixa eu falar, porque inclusive, o tempo tá passando, porque assim, eu se estou você puder sendo falar, educada, né? Mas eu também estou sendo educado com Os você. frutos do Espírito Então, é concentra aqui em amor, mim. é mansidão, Isso, quais são os frutos da carne? é paz, E quais eles são os ficam frutos da carne? nervosinhos, eles ficam brabinhos. Eu tô falando de mas eu Espírito pareço Santo, eu vim bravo falar pra de você? Jesus, eu não vim falar do diabo. Mas Se eu você pareço quer falar bravo do pra você? diabo, Não, fala você do vamos diabo, só. eu vim falar do Espírito Santo. Você acredita que está proclamando o evangelho ou proclamando o pecado? Sim, porque não tem como Me diz eu que graça falar é de essa? Jesus se não Veja foi só, através... me Tu acha diz que o diabo graça. ia pregar Jesus, Me diz filho? que graça Para, é filho. essa Até a pessoa que não gera transformação. A pessoa mais inocente Assim, da quando face você da diz pra terra que gente- não não, entende quando de você palavra, diz- quando você acha que diz, o Andressa, diabo que ia você falar de pecou hoje, salvação. amanhã você vai pecar Tu de acha que novo. o diabo ia falar de Você salvação de acredita que Deus graça? está no controle de tudo? Tá, tu quer falar? Você Fala e eu acredita? te ouço. Não, Sim. você me interrompeu, tô te Deus fazendo perguntas, é então a gente trindade, deixa é Deus livre. Pai, Filho, Espírito Santo. Ok, então ele está no controle de entre tudo? nós. Então ele está no Sim, controle de tudo? Sim. Tá. E você tem livre-arbítrio? Sim, Tá. Como que você está que Deus está no controle e você tem livre-arbítrio, então? porque ele fez a gente livre. Então onde está o controle? A gente não precisa Você ter tem controle. responsabilidade das coisas que você está fazendo? Você entende que você está escolhendo Sim, fazer existem essas leis. coisas? Existem Quando leis que você às vezes eu proclama o queria. evangelho, Às vezes eu veja só, queria. quais Não são os fa... Ó, frutos? Jesus disse André, você assim, não dá respondeu outra nenhuma face. pergunta que eu fiz ainda. Mas você não fez, quais você não fez são os pergunta. frutos Seja que objetivo, filho. Você fez um tá me monte. interrompendo e está colocando o assunto para outros lugares. Então fala, E essa querido, estratégia, rápido. ó, a estratégia Tá, foi boa, faz uma. né? Olha, eu particularmente, eu quase não estou prestando atenção no que essas pessoas estão falando, porque ninguém está se importando de fato e no que ela está falando e debater isso. Eles só querem dizer que ela é errada. E que eles são os cheirosinhos aqui, os limpinhos aqui são eles. Os que não conhecem a Bíblia. Pergunta. Vai tirar o Faz foco. uma pergunta. Quais são os frutos da carne? Pega nas tuas anotações. Tu quer aí, falar do coisa. diabo? Eu quero falar do Espírito Não, Santo. você Não. gosta- não, Você veja só. quer falar do diabo? Você quer falar de Pra falar pecado? do Espírito, a Ó, gente você quer precisa falar de conhecer. não. Como que a gente Você quer discerne o falar mal e de o bem? pecado, eu Como quero que a falar gente de sabe que graça, um homem e uma tá? mulher é um homem Você de vai Deus? ser julgado pela Como que a sua gente lei sabe? e eu Não, não, respeito. mas eu tô na Eu lei. respeito. Você sabe, ó, o lugar que você Respeita a minha esteve, eu já graça. esteve. Tá Respeita o meu respeitado, porque eu livre-arbítrio. estou na graça, Isso você é está amar na o graça. próximo. Quais Você são ama os Deus? frutos? Quais Ó, são os frutos? Você ama Deus? Me diga dos Você frutos. ama Deus? Em Se você Mateus, ama em Deus, Mateus é você ama o declarado. próximo. Veja só, Eu não em quero Mateus é discutir com declarado. você. Não, calma. Eu quero que você me Não, ouça. você não- Só você ó, falou. você sabe por que você Olha, não tá ó, discutindo? ó, vocês estão Não, vendo. veja Só só. ele fala. Tô te fazendo Só pergunta ele e você fala. responde. Não, eu tô tentando te responder. Você quer falar do diabo? Vou parar de procurar essa porra aqui que eu anotei um monte de versículo desse caralho. E não, eu fico aqui, porra, vocês que conhecem a Bíblia vão entendendo o que eu vou falar na minha linguagem, tá? Porque essa porra de anotei aqui não consigo ver, mas eu tenho na minha, Ó, o dom de línguas, quem dá é o Espírito Santo. Ó, quem dá o dom de línguas é o Espírito Santo. Não tem nada a ver com a minha língua, entendeu? A minha língua é bifurcada, mas o meu coração, ele não é bifurcado, ele é inteirinho de Jesus, entendeu? Então, assim, o que acontece? As pessoas me julgam pela língua, mas o meu coração é de Jesus, ele não olha o meu exterior, entendeu? Pra ele não importa o tamanho da prótese do meu silicone. Oi, querido, perdão, tá? Tudo bem? Desculpa. Prazer. Gilberto Brau, tenho um canal chamado Gilberto Brau Relacionamentos Humanos, sou operador do direito. Eu quero concordar com você quando você tem essa frase. Porque o puteiro é mais limpo do que... espiritualmente falando, tá? Do que algumas igrejas. Como é que é? Deixa eu até ver o que está escrito aí. Pode falar. Pode falar que eu vou ler. Eu quero até concordar com você nisso, sabe por quê? Porque, infelizmente, ultimamente, as igrejas... É o CNPJ, não é mais Jesus. Deveria ser são empresas. O centro... Monetização. Porque eles vieram me julgar. O centro de busca... Tem a ver que ela tá bem consciente, né? É empresa, CNPJ. Né? E aí eu acho que anteriormente ela mencionou que quer abrir um templo também. E provavelmente muita gente vai condenar ela, né? Falar que isso é um absurdo. Ai, meu Deus do céu, que absurdo, né? Em vez de eles estarem incentivando o fato de ela querer pregar e trazer mais pessoas,
eles condenam e julgam ela. E não tem a mínima ideia do que está na Bíblia, né? Não faço a mínima ideia. Interessante, hein?